E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra banda do rio. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, dentro do barco. E havia também com ele outros barquinhos. E durante esse trajeto, da passagem para outra banda do rio, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água o barco. E ele, Jesus, estava na popa do barco dormindo, sobre uma almofada, até que os discípulos despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, o senhor não se importa que nós venhamos a perecer? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E Jesus questionou os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E os discípulos sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. E também está escrita no livro de Mateus e de Lucas. E é uma história muito interessante, porque nós vemos que os discípulos eram homens que andavam com Jesus. Alguns deles pescadores, homens que tinham conhecimento já de navegação, homens que viram Jesus fazendo diversas maravilhas no decorrer do seu ministério. E em um belo dia, eles entram com Jesus dentro do barco para navegar. Algo que, pelo conhecimento dos pescadores que ali estavam, é algo já totalmente comum, corriqueiro. Para Pedro, por exemplo, já devia ter um ótimo conhecimento de navegação, principalmente por aquela região. Mas de repente Pedro e os outros discípulos se encontram dentro de um barco onde começa a ter uma tempestade naquela região. E aquele barco cuja qual eles tinham, era a segurança deles, passa a ser algo totalmente ínfimo diante da tempestade. As ondas começam a subir acima do barco, o temporal e o vento balançam o barco para lá e para cá, o próprio barco começa a se encher de água, a ponto de ficar cada vez mais pesado e mais próximo de afundar de vez. E todo o conhecimento de navegação dos pescadores que ali estavam já não valia mais de nada, porque diante de uma tempestade dessa, não importa o quanto de conhecimento você tenha, se o barco virou, você vai estar no meio da água, com ondas gigantescas, de modo que você não vai conseguir nem sequer nadar. Então, a sua capacidade intelectual e a sua capacidade física de nadar, de fazer esforço, está completamente anulada pela circunstância que está se passando ali naquele momento. E essa era a situação dos discípulos de Jesus, onde o conhecimento de navegação já não valia mais de nada, e a própria capacidade física deles de nadar e etc. também não valia mais de nada, porque se o barco afundasse no meio de uma tempestade, com ventos, ondas, chuvas, relâmpagos, não haveria sequer solução para sair dali. Esse é aquele momento onde você não consegue nem mais se apoiar pelas suas próprias condições. E estando diante desta situação, com o barco enchendo de água, equivalente aos problemas, tribulações, as aflições que a gente vive hoje em dia, os discípulos olharam para Jesus e ele estava dormindo. Um contrassenso gigantesco com a situação que estava sendo enfrentada. Porque a circunstância ali era de uma tempestade. E eles olhavam e viam Jesus dormindo. Deus estava dormindo. No meio de uma tempestade, de uma tribulação, de uma aflição, Deus estava dormindo. E isso muitas vezes parece a nossa realidade hoje em dia.
gente passa por diversas tribulações e dificuldades e dá a impressão que Deus está dormindo, que Ele não está nem aí. E você está com o coração cheio de dor e muitas vezes ora e não dá resultado nenhum. Parece que... cadê Deus? E o tempo passa, passam-se dias, semanas, meses, até anos, e a impressão que dá é que Deus está dormindo. E a sua tempestade não acaba. E você vê cada vez mais o seu barco se enchendo de água. E você começa a falar, meu Deus, isso vai afundar, isso vai afundar, isso vai afundar, isso vai afundar. E a impressão que dá é que Deus está dormindo. Mas existe um porém em toda essa situação. Quem está dormindo ali, naquele barco dos discípulos, não era um homem qualquer. Deus estava no barco. A tempestade estava grande, mas Deus estava no barco. A chuva estava forte, mas Deus estava no barco. Poderia estar relampeando, mas Deus estava no barco. O vento estava violento, mas Deus estava no barco. A onda estava até conseguindo cobrir o barco, mas Deus estava naquele barco. O barco começava a ficar mais pesado com a água enchendo o barco cada vez mais, mas Deus estava no barco. Mas diante desse contrassenso todo, os discípulos ficaram assustados, e é o que a gente fica. Porque eu creio em Deus, mas quando eu oro, eu vejo a tempestade acontecendo na minha vida, e a circunstância à minha volta apenas piora e piora e piora, chega um momento que eu fico assustado, assim como ficaram os discípulos. E nesse susto, nesse temor todo, eles vendo Jesus dormindo sobre a almofada, eles foram até Jesus e despertaram, dizendo a Jesus, mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Mestre, o Senhor não liga se a gente morrer? E muitas vezes eu sinto vontade de fazer essa pergunta para Deus quando eu estou passando por tempestade. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui já sentiu esse desejo de fazer essa pergunta para Deus quando estamos passando por tempestade. Deus, o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não se importa que eu estou sofrendo? O Senhor não se importa que eu estou apanhando? O Senhor não se importa que está doendo o meu coração? O Senhor não se importa que eu não aguento mais? O Senhor não se importa que eu estou passando por dificuldade, que eu estou sofrendo, que eu estou quase indo para a cova? Aquela sensação de que Deus está dormindo dói na gente. Da gente pedir, falar e nada acontece. E o resultado é esse, é a gente questionar Deus mesmo. O Senhor não se importa? O Senhor não se importa? O Senhor não se importa que nós venhamos a morrer? E Ele, Jesus, despertando, e Ele, Deus, estava no barco, despertando, e bendito é o momento quando Deus desperta. E o que essa história aqui quer ensinar pra gente? É que quando Deus está no barco, ainda que pareça que Ele está dormindo, bendito é o momento quando Ele desperta. Jesus despertando, bendito é o momento quando Deus desperta em nosso favor. E eu falo desperta como uma figura de linguagem, igual Davi nos salmos dele, que ele falava, levanta Senhor, como se Deus estivesse sentado e ele falasse, levanta em meu favor Deus e vem me ajudar. Levanta Deus. Bendito é o momento quando Deus desperta, quando Deus levanta, quando Deus põe-se em prática para mudar a nossa situação. Neste momento, Jesus, quando despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. E disse ao vento, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Os discípulos não sabiam o que Jesus poderia fazer. Eles nem tinham ideia que Jesus poderia acalmar o mar. Mas eles esqueceram que quem estava no barco era Deus. Era Deus, era Deus, era Deus. E aquilo que era um problema, uma tribulação, uma dificuldade, uma aflição muito acima das condições físicas e intelectuais daqueles homens, assim como as tribulações que a gente passa hoje muitas vezes são problemas maiores do que as nossas condições físicas, intelectuais, financeiras, aquilo que vai além da nossa capacidade humana,
Para Deus não é nada. Basta uma ordem dele. Aquieta-te. Uma ordenança dele. Cala-te. E as coisas mudam. Aos nossos olhos, para as nossas condições, não tem solução. Não tem. Mas para Deus não é impossível. Hoje, todos nós estamos em um barco. Mas se Jesus estiver nesse barco, ainda que pareça que ele esteja dormindo, esse barco não vai virar. Ainda que o barco esteja enchendo de água, não vai virar. E se esse barco encher de água e virar, nós vamos caminhar sobre as águas junto com ele. Não foque na tempestade. Não foque nos ventos. Não foque na tribulação. Não foque nas aflições. Olha para dentro do seu barco e veja quem é que está ali. Não fique olhando para fora do barco, não fique olhando para a circunstância. Olhe para dentro do seu barco. Quem é que está ali? Se Jesus está nesse barco, ele não vira. E se virar, você andará sobre as águas com ele. Você andará sobre as águas com ele. E aquilo que é um problema que vai além da sua capacidade, para ele resolver, basta uma ordem. Cala-te. Aquieta-te. Cessa esse sofrimento. Basta uma ordem dele. Basta uma ordem dele. E aí haverá grande bonança. Paz, harmonia, amor, tranquilidade. Basta uma ordem dele. E depois da ordem de Jesus, modificando toda a circunstância externa, fazendo cessar tudo aquilo que estava para fazer perecer os discípulos, Jesus questionou a eles: por que sois tão tímidos? Por que vocês têm tanto temor das coisas externas, das coisas terrenas? Por que vocês têm tanto medo? Ainda não tens fé? Vocês ainda não têm fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Você não tem fé? Vai ficar olhando para a tempestade, mas você não tem fé? Vai ficar preocupado com o vento, mas você não tem fé que eu estou contigo? É Jesus perguntando para eles: como é que é? Vocês andam comigo o tempo inteiro? Vocês não creem? Eu digo para vocês que eu sou o Filho do Homem, que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu tenho um propósito de salvação. E vocês acham que eu vou morrer aqui? Com vocês? Afundando num barco? Vocês não têm fé? Vocês não creem no propósito de Deus? Aí no meio das pequenas tribulações vocês já querem desistir, abandonar, já se desesperam? Vocês não têm fé? Por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E os discípulos, pasmos com aquela situação, sentiram um grande temor. Dessa vez, não do mar, não da tempestade, não da onda, mas um grande temor da capacidade de Deus em mudar qualquer situação. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não esperavam que isso fosse acontecer. Mas a resposta perfeita a dar a este questionamento dos discípulos é: este é Deus. Quem estava no barco não era um homem. Quem estava no barco não era um sábio, um filósofo. Quem estava no barco era Deus. Deus estava no barco. Deus estava com os discípulos. Deus está no seu barco. E se ele acalmou uma tempestade, ele acalma também a sua tribulação, a sua aflição, o seu coração. Se ele mudou aquela circunstância com uma ordem, ele muda a sua. Então, por que você está com tanto medo? Olhando para a circunstância terrena. Você ainda não tem fé? E a fé não é na onda,
Não é que a onda vai parar, não é que a chuva vai parar. A fé é de que quem está no barco é Deus. A fé não é de que a tempestade vai melhorar. Não, a fé é de que quem está no barco é Deus. E que se a tempestade não parar, eu ando sobre as águas com Deus, de mãos dadas. Aí nós vamos desfilando até chegar em terra firme.